Sequência Sancti Evangelii segundo Mateum. Glória a ti, Domine. Naquele tempo, chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Per Evangelii dicta, deleantur nostra, delita. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, a grande solenidade do dia de hoje nos convida a guardar na mente, na memória, na mente e no coração este pronunciamento oficial, solene e definitivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele convocou os apóstolos, inquiriu a eles sobre o que diziam a respeito dele mesmo, que o povo dizia, e depois sobre o que eles pessoalmente diziam. E Pedro, tomando a frente, respondeu: tu és o Messias. E nosso Senhor o parabenizou, dizendo que não foi essa resposta uma coisa simplesmente da cabeça dele, mas inspirada por Deus. E por isso nosso Senhor o nomeia: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Todo católico, todo verdadeiro cristão tem de ter isto em sua mente, não é? E isto é um ponto de distinção, é um ponto que dá uma segurança, aquela segurança de uma casa construída em cima de uma rocha, de uma grande rocha, sabe que aquilo ali não vai ceder. E assim se fez com a igreja, nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo edificou a sua igreja sobre uma pedra firme. Esta pedra é a sua própria doutrina, é Ele mesmo. E ali Ele colocou Pedro para guardar, para liderar, para comandar, para ligar o céu à terra, a terra ao céu. E por isso, quando nos sobrevém, em meio a tantas perturbações e provações contra a fé, esta frase tem de nos trazer a lembrança desta frase de nosso Senhor, tem de nos trazer grande tranquilidade. Esta é a igreja de Jesus Cristo, as portas do inferno jamais prevalecerão sobre elas. Tormentas, provações, perseguições, essas haverão sempre. Traições, amargura, a igreja vai sofrer durante os séculos.
E nós, de fato, pudemos verificar e rezar assim com a igreja quando rezamos a oração do exorcismo, na qual se fala que o demônio como que inebriou, tentou inebriar a igreja com absinto, que é uma planta tóxica que produz um entorpecente, que deixa a pessoa fora de si, como que um absinto, o demônio tenta de todos os modos perseguir a igreja, começando por lhe retirar a sua liberdade de levar a todos os homens a mensagem de nosso Senhor, de evangelizar todos os homens, de batizá-los e fazê-los todos filhos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por isso, nas nossas orações a nosso Senhor, a primeira coisa ao pedir é que afaste, empurre o demônio e não permita que ele destrua a liberdade da igreja, mas antes que a igreja possa servir a Deus e trabalhar em tranquila liberdade. Liberdade para proclamar a fé de nosso Senhor, para ensinar e convidar os povos a conhecer nosso Senhor e a batizá-los e a introduzi-los na igreja, para lhes dar o pão da vida eterna, o cálice da salvação, lhes colocar no caminho da verdade, da doutrina verdadeira, da moral cristã instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, naquela paz que está fundamentada no perdão, na caridade, na misericórdia, uma sociedade totalmente católica, cristã, que abre as portas, para acolher todos os homens, de acordo com as suas características, sem negar suas particularidades, porque a igreja, a doutrina de Cristo, ela é capaz de conversar com todos os homens, de todos os tempos, e ela não recrimina e nem exclui ninguém, por nenhum motivo, porque todos foram criados por Deus. Isso é parte da sua doutrina, porque essa doutrina foi ensinada por Jesus Cristo. E o que nós percebemos então, meus irmãos, que ao longo da história sempre a igreja foi de algum modo perseguida e as tentativas de tolir a sua liberdade são constantes. Então isso vai fazer sempre parte. Os primeiros, vimos na leitura dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, já tendo a sua autoridade reconhecida entre os primeiros cristãos e também entre os judeus e os pagãos, que já sabiam, ele é Pedro, ele é o chefe dessa igreja e por isso vamos prendê-lo. E como ouvimos no Evangelho, vamos prendê-lo para o maltratar. Porém, o exército de Pedro, o exército do Papa, não é composto apenas por guardas armados de espadas, mas é também guardado pela milícia celeste, pelos anjos de Deus. E por isso, quando todos imaginavam que jamais iriam ver novamente Pedro, por outro lado, rezavam, a igreja rezava sem cessar. Quem é a igreja? São os fiéis. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava por ele. Mais uma lição para nós. E os anjos libertam São Pedro. Nem ele, humanamente falando, conseguia compreender o que estava acontecendo. Só depois de tudo acontecido é que ele se deu conta. Eram, de fato, os anjos que vieram ao seu encontro. Assim aconteceu com Pedro.
e assim como aconteceu com todos os papas que o sucederam e continua assim acontecendo com o Papa Francisco. Não é? É capaz de fazer coisas que não há uma explicação humana. Não é? Por que tanta força num único homem? De onde vem este poder? De onde vem essa força? Como disse o Papa Pio XII, respondendo uma vez a Stalin, não é? Que durante uma reunião dos líderes mundiais contra o nazismo, não é? Quiseram convidar o Papa Pio XII e Stalin disse, como vai convidar ele? Quantos exércitos? Ele não tem exército nenhum, não tem poder nenhum. E o Papa soube dessa história, não é? E apenas mandou dizer a Stalin, diga, meu filho Stalin, que os meus exércitos estão no céu. Stalin passou. Os outros passaram, mas Pedro continua o seu reinado, continua o seu pontificado, e assim será até o fim do mundo. Mas particularmente, meus irmãos, 3 grandes acontecimentos históricos, 3 grandes revoluções nos últimos 300 anos têm, de fato, machucado, quase podemos dizer assim, entristecido o seio da Igreja, que são justamente a Revolução Protestante, que quis contestar a autoridade da Igreja dada por Nosso Senhor. Lutero e seus seguidores negaram a autoridade do Papa. Aceitavam Cristo, mas não Cristo unido a Pedro e à Igreja. Se diziam ligados diretamente a Jesus Cristo, sem passar por autoridade de nenhuma igreja. E por isso acabaram fundando não uma, não 2, não 3, mas incontáveis comunidades cristãs desprovidas de uma autoridade que as unifique. E quanto mais crescem, tanto mais se dividem. E como diz o próprio Nosso Senhor, todo reino dividido se partirá, se destruirá por si mesmo. A Igreja, como mãe, chora até hoje esses filhos que se desgarraram da Igreja. A Igreja continua a tratá-los com respeito, os chamando-os de irmãos separados, porque aguarda um milagre de Deus para que possam retornar à casa paterna, para que possam redescobrir tudo aquilo que o orgulho de Lutero, o orgulho de Calvino, o orgulho de Henrique VIII produziram esta rachadura, essa cisão dentro da Igreja, dentre os cristãos, e dando abertura para o que nós vemos nos dias de hoje. E isto tolhiu a liberdade da Igreja. Tolhiu pela força, por guerras religiosas, por perseguições, por intromissões inadequadas, por 1001 motivos a Igreja tem a sua liberdade tolhida por causa da revolta de Lutero. A segunda causa de tristeza ou de parte da perda da liberdade da Igreja veio com a Revolução Francesa de 1789, com a separação definitiva, de modo violento, anárquico, desordenado, desequilibrado entre a Igreja e o Estado. Se Lutero dizia, a Cristo nós aceitamos, mas a Igreja nós rejeitamos, a Revolução Francesa vai dizer, nem Cristo,
nem a igreja, mas o homem. O homem foi colocado como se fosse ele a origem e a causa de todas as coisas. Um humanismo que se perdeu, porque o verdadeiro humanismo tem de estar ligado ao cristianismo, porque valoriza toda a realidade da vida humana. O Estado passou a ser o Todo-Poderoso, e daí os governos autoritários que se repetiram e que, na desculpa de atacar as monarquias, criaram governos ainda mais autoritários, desequilibrados. E isso levou também à perda de parte da liberdade da Igreja de poder cooperar com os estados na elaboração de leis justas. Então, a primeira coisa, não é, na Revolução de Lutero foi a livre interpretação da Sagrada Escritura. Cada um interprete como quiser, sem a autoridade. Na Revolução Francesa, a única autoridade é da autoridade estatal, do príncipe ou do governante, e as leis devem ser erigidas não segundo o direito natural ou o direito divino, mas segundo o desejo do próprio homem. E assim o homem teve a sua liberdade tolhida, tirando, não é, os deveres da família, do Estado, do indivíduo, abrindo as possibilidades para uma vida, um matrimônio sem a presença de Deus, culminando, não é, com leis que querem ter o direito de decidir sobre a existência, sobre a vida ou a morte do próprio ser humano, seja no início ou no fim da sua vida, como se o Estado fosse Deus, um Todo-Poderoso. E com isso, muitas e muitas perseguições sofreu a Igreja, sendo proibida até mesmo de entrar em muitos países, tendo tido seus bens confiscados, sacerdotes e bispos, não é, martirizados, seminários fechados, escolas fechadas. Até aqui no Brasil nós conhecemos essa situação. E por fim, a terceira revolução, que culminou em 1917 com a derrubada com a Revolução Russa e o início do comunismo, que não só negou a Igreja, a Cristo, negou o próprio Deus. A Revolução Francesa ainda admitia a existência de Deus, de uma maneira vaga, meia obscurecida, mas o comunismo rechaça qualquer possibilidade da existência de Deus, colocando assim o homem não mais submisso às leis de Deus, mas submisso a um partido autoritário, a um governo autoritário, a leis que destruíram a família, a sociedade e a religião. Porém, meus irmãos, a Igreja continua em pé. Sim, amargurada e entristecida e sofrendo como Jesus no caminho doloroso do Calvário, com tantas perseguições. Por fim, entretanto, a sede do Beatíssimo Pedro, como rezamos no exorcismo, nunca deixará de permanecer em pé, ainda que os seus inimigos se instalem ao seu redor e queiram lhe maltratar e lhe perseguir o tempo todo, e aqueles que na Igreja confiam e se submetem e por ela trabalham e dão a sua vida.
querem dispersar as ovelhas de Deus, dispersar os cristãos, mas a igreja não se desune, ela não perde a unidade, porque a unidade não é uma conquista dos homens, a unidade da igreja é uma constituição divina. Ninguém pode destruir a unidade da igreja, nem os homens, não é? Como dizia Dom Manuel Pestana Filho, não é? Se a igreja não fosse divina, e ele apontava para ele mesmo, a qualidade de bispo, nós já teríamos destruído a igreja. Mas a igreja é divina, e por isso ela não deixa os seus filhos abandonados, está sempre, diariamente, rezando pela conversão, salvação e santificação de todos, e continua a ser o farol para a humanidade, continua a ser a barca segura na qual se encontra a salvação. E por isso, meus irmãos, na festa do martírio dos dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, façamos um ato de gratidão a nosso Senhor por sermos católicos. Mas, ao mesmo tempo, peçamos com humildade a graça de não nos deixar iludir pela mentira, pela falsidade do demônio, pelas ilusões de um mundo não cristão, pelas ilusões de ideias corrompidas e confusas. Mas possamos nos deixar esclarecer e iluminar cada vez mais pela luz do Espírito Santo e levarmos esta luz de todos os modos até aqueles que se encontram longe da luz, que se encontram longe da igreja. E mesmo aqueles que, ainda que dizendo-se católicos, vivem como se católicos não fossem. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.